Oi, pessoal do 8º ano. Estamos aqui para fazer uma revisão rápida, né, do conteúdo da prova do segundo bimestre agora de 2021. E então eu quero fazer em forma de vídeo, né, para a gente poder ganhar tempo, né? É bom a gente sempre ir ganhando tempo. Então, para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Então, nós temos aí a revisão, então, do segundo bimestre. Primeiro, você vai pegar aí seu livro de Ética Plena, né? Que é esse livro aqui mais fino que você tem. Lá na página 16, gostaria que vocês tivessem se vocês têm algum marca-texto, ou um lápis, ou uma caneta, ou algo assim, para poder fazer as anotações necessárias. Nós falamos do curta-metragem 3, sobre Marta e Maria, né? E eu não vou dar a aula novamente, vamos apenas só pincelar mesmo, né? Porque isso aqui a gente já estudou. Então, nós temos ali algumas lições que a gente aprende com Maria e Marta, Marta e Maria, né? Mas o que a gente tem de importante, que é o que fica em nosso coração, é o conselho prático, né? Então, ali embaixo, você pode grifar essa parte, né? O conselho prático que a gente aprende em Maria e Marta é: gaste seu tempo aos pés de Jesus. São poucos os nossos dias pela terra, e ainda que tenhamos que cuidar do nosso espaço de convivência, dos afazeres da vida e dos nossos projetos, priorize as coisas do alto, ou seja, as coisas de Deus, né? Então, é importante isso aí, vocês grifarem isso. Também o próximo curta-metragem foi sobre Jó, a gente falou bastante, né, sobre Jó, a gente aprendeu um pouco sobre o sofrimento dele, né? E o que foi o conselho prático, né? Ali embaixo também que você pode grifar. Mesmo em tempos de tristeza, confie em Deus. Adore ao Senhor pelo que Ele é e permita que a sua história seja marcada pela sua bondade. Tenha a paciência de Jó, né? E ainda aí na página 17. Na página 18, nós falamos um pouco sobre, na verdade, na página 17 e 18, né? Nós falamos um pouco sobre a resposta de Deus para Jó, mas o que ficou marcado para a gente em relação a essa resposta, que a gente pode trazer para a nossa vida, esse parágrafo aí, né? Que está bem aí no meio, depois dessas comparações que a gente fez. Está escrito assim: quando se aproximar a Deus em oração, ore à vontade, dizendo com sinceridade aquilo que está no seu coração. Mas lembre-se com quem está falando, afinal, ele é Deus. É melhor se aproximar com respeito e reverência. Então, isso é muito importante, é bom que você grife isso aí, porque a gente estudou um pouco sobre isso, né? Conversamos bastante sobre isso. E na página 19, né? Dando continuidade ainda no conteúdo ainda da ética plena, na página 19, nós falamos um pouquinho, né? Bem rapidamente sobre o Salmo 119, que então, aí, nessa parte de cima, aí, né, bem no começo da página 19, fala assim: a palavra de Deus é tão importante que o salmista afirma essa certeza 150 vezes. Ele tinha mesmo muita certeza do que estava falando, né? E uma curiosidade é que o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, tem 176 versículos. Além disso, em seu original, o Salmo 119 é um acróstico, uma poesia em que cada nova linha começa com uma das letras do alfabeto hebraico em ordem alfabética, né? Então, é importante aí essas informações, você pode grifar para você dar uma relembrada na hora que for estudar. E aí, então, você vai para o seu livro de ética comum, na página 24. Na página 24, nós vamos falar um pouco sobre os métodos de pontualidade. E nós fizemos uma análise sobre o processo de planejamento e criação do programa do Beni,
né? E eles usam 4 passos, basicamente, que é importante você grifar isso no seu livro. Lá em cima, nós temos ali a pesquisa teórica, né? Que fica bem logo embaixo dos desenhos, né? Do planejamento ali, você vai encontrar, assim, pesquisa teórica, né? Então, você pode grifar ali a pesquisa teórica, que é o primeiro passo desse processo. O segundo passo é os processos de criação, né? E que também faz parte desse processo aí do programa do Bene. E depois nós temos a revisão, e por último nós temos o projeto gráfico, e o projeto gráfico fica ali na página 25, logo ali em cima, né? Nós temos o projeto gráfico. Então, eu até anotei aqui do lado, né, no seu lado direito, quais são os processos. O primeiro, a pesquisa, depois o processo de criação, depois a revisão, depois o projeto gráfico, né? Então, para a gente entender que há uma organização em todos os projetos que a gente faz. Nós falamos também, aqui na página 25, reflita, deixa eu ver, logo ali em cima, né, no segundo parágrafo, reflita. Bem como a escrita desse livro, tomar uma decisão, criar uma rotina ou ser responsável em suas atividades é impossível sem um bom planejamento. Ficamos muito mais suscetíveis aos imprevistos quando não desenvolvemos métodos saudáveis e produtivos para realizarmos as tarefas. Então, às vezes, a gente fica atrasado, a gente não consegue pôr em ordem as coisas que a gente tem para fazer porque a gente não se organiza, né? Então, em resumo, é isso que esse parágrafo quer dizer. Então, na página 25, ainda lá embaixo, nós falamos um pouco sobre tempos e movimentos, né? Então, como que os processos, né? Esses tempos e movimentos, eles têm 4 movimentos, quando a gente pensa lá na questão do... Eu até fiz uma aula que eu mostrei como dobra uma camiseta e tudo mais, né? E aí teve uma pessoa que criou um método para você eliminar algumas coisas, e aí você faz mais rápido, né? Então, esses tempos e movimentos, esse estudo, né, dos tempos e movimentos, ele tem basicamente 4 ações, né? Primeiro, retirar os movimentos inúteis. Segundo, simples, tem que ser simples e rápido. Terceiro, tarefas menores. E ergonomia do movimento. Essa ergonomia do movimento, então, a pessoa, você pode ver aí no desenho, né? A pessoa não precisa se levantar, as coisas já estão tudo ali na mão para ela. Então, eles descobriram que assim, cada um fazendo só um pouquinho, não precisa ficar levantando, e ele põe as coisas de volta, né? Então, se você retira os movimentos inúteis, você faz movimentos simples e rápidos, tarefas menores, e uma movimentação que você não precisa se movimentar demais, você ganha tempo, né? Então, isso aí foi um estudo que foi feito, que é muito importante saber. E aí, na página 26, fala um pouquinho sobre Henry Ford, né? Que é o fabricante de veículos, né? Então, aí, vocês podem ver aí que ele produziu a moderna linha de montagem, né? Então, é importante vocês saberem isso. E tem uma frase aí, ó, logo embaixo dos carros da Ford, aí nós temos a maneira mais fácil, não, a maneira de se fazer algo influencia no tempo de execução. Então, a maneira que a gente faz vai influenciar no tempo da execução. Então, é importante você verificar bem isso. Então, grife essa frase que ela é importante. E aí nós fizemos uma comparação, página 27, nós fizemos uma comparação de 2 métodos para poder não perder tempo. Primeiro é o método científico, né? Ele envolve o processo de observação, você observa, depois você vai criando a criação de uma hipótese, aí você testa, você faz a averiguação, analisa, conclui, aí você começa a comunicar as descobertas. Essas etapas compreendem o que seria o caminho mais seguro para a produção de um conhecimento científico. Então, tudo que os cientistas e pessoas que fazem pesquisas, eles usam basicamente esses métodos.
Mas também nós temos o método que é o processo criativo, né? Que está do outro lado aí, você pode grifar aí. O processo criativo, ele tem basicamente 3 ações, que é a atenção, né? Que você vai identificar um problema ou uma oportunidade. O 2 é a fuga, que é o pensamento fora dos padrões regulares. E terceiro é o movimento, você começa a explorar e ter ideias e vai fazendo coisas, né? Esse processo criativo, geralmente pessoas que são artistas, pessoas que gostam de pintar, pessoas que gostam de dançar, de escrever músicas, geralmente ele pensa diferente, a maneira como ele age, como ele pensa, é diferente do que esse método científico. Os 2 métodos são importantes vocês saberem, mas é importante você saber qual é o seu método, né? Aquilo, como que você reage diante de um problema e para você decifrar esse problema. Método científico ou criativo. Então, grifem bem isso aí e saibam bem como que cada um funciona. E aí nós temos aqui as estratégias, né? Algumas estratégias para você, são dicas para você melhorar os seus métodos. Então, nós temos 4 passos, e esses 4 passos são importantes. Primeiro, perceba. Segundo, tolere. Terceiro, reaprenda. Quarto, pratique, né? Então, perceba o jeito que você escolhe, né? Se você vai... Aí, quando fala o primeiro passo, que é o perceba, está se falando desses 2. Você vai escolher um desses 2. Qual que é o seu? É o científico? É o criativo? Né? Então, você vai perceber primeiro. Depois, tolere. Vale ressaltar a importância da paciência e respeito às diferenças. Se você é criativo, você não pode criticar aquele que tem um pensamento diferente do seu. Reaprenda. Às vezes, você acha que só o seu jeito é bom, mas tem outros jeitos, tem outras formas, né? Então, comece a reaprender. E pratique, né? A prática é que leva à perfeição. Então, saber aí sobre essas 4 dicas, né? E saber a ordem delas também é muito importante. E aí nós vamos aí para o capítulo 5, que já vai lá para a página 32, né? Que fala sobre as distrações, né? Nós vamos falar um pouco sobre as distrações, e aí já na página 32 fala sobre o infográfico, que é uma infográfico, a palavra infográfico é uma forma visual de apresentar dados, né? Então, você verifica visualmente, né? Então, nós temos o infográfico das distrações, e ali logo embaixo está falando assim, nosso cérebro processa a informação visual 60.000 vezes mais rápido do que textual. Então, ou seja, nosso cérebro gosta mais das imagens do que do texto, né? Então, basicamente, a gente vê isso. Você bate o olho nessa imagem, né? Você vê mais as imagens do que querer ficar lendo cada textozinho, né? É por isso que a gente muitas vezes é enganado com aquelas palavrinhas pequenininhas que a gente assina num contrato e a gente não leu, né? Ainda na página 32, nós temos ali falando alguns números, né, que são importantes vocês saberem um pouquinho sobre isso. E aqui embaixo fala assim, não é fácil ser pontual no mundo moderno. Cada vez mais, as várias distrações presentes na vida atual nos impedem de mantermos a concentração e nos atrapalham na conclusão de tarefas que exigem uma atenção e foco. Uma mente dispersa acaba trazendo diversos prejuízos aos indivíduos, como estresse, ansiedade e até depressão. Perceber esses efeitos da distração pode ser o primeiro passo para buscarmos uma vida mais presente e focada e, consequentemente, maior bem-estar. Então, livre-se das distrações, né? E foco, né? Ter foco. E ali embaixo vocês lembram, né, que a gente colocou alguns números interessantes sobre as distrações. E aí, então, na página 33, vamos falar um pouco sobre a sociedade do cansaço, né? E aí, ali no meio, ali logo no começo, nós vemos ali uma parte que eu gostaria que vocês grifassem, que fala assim, os indivíduos modernos estão cada vez mais tensos, ansiosos e cansados. Sim,
as pessoas estão exaustas com suas rotinas. E isso não apenas entre os adultos, mas também entre adolescentes e até crianças. As pressões vêm das exigências sociais, das responsabilidades dos estudos e de várias outras fontes. Então, a gente está, assim, abarrotado, cansado, né? E aí, nesse quadro azul, né, fala sobre a sociedade do cansaço, né? Então, foi um coreano, né, um filósofo coreano, ele descobriu esse conceito, né? Esse conceito indica que, nas sociedades contemporâneas, os sujeitos estão cada vez mais entregues a uma lógica de autoexploração, ou seja, cobramos cada vez mais de nós mesmos e exigimos um desempenho, status e produtividade cada vez mais acentuados. Então, a gente fica exigindo da gente, a gente tem que estudar, tem que fazer, tem que ler, tem que... né? E isso a gente está nessa sociedade do cansaço. É importante você saber o que é a sociedade do cansaço. Logo embaixo, nós temos sobre atenção plena, né? Atenção plena. O que é atenção plena? Esse estado, né, pode grifar aí, este estado consiste no exercício individual de acalmar e equilibrar a mente, tornando-a mais atenta, tranquila e focada no aqui e agora, né? Então, quando a gente pensa de atenção plena, alguns exercícios, né, que a gente faz para poder focar, né? Então, às vezes vale a pena a gente dar uma pesquisada nisso, né? E, por fim, ainda na página 33, o que a gente pode aprender de tudo isso? 3 coisas importantes que a gente tem que aplicar na nossa vida em relação a esse cansaço, a essas distrações. Primeiro, a gente tem que exercitar nossa respiração. Segundo, senta para comer, aproveite uma refeição. E terceiro, faça uma lista de gratidão, né? A gratidão vai te ajudar muito, você vai ficar menos cansado. Página 34, nós estamos lá no capítulo 6, né? Falando sobre pronto para o que der e vier, né? Quando a gente falou, quando a gente é pego de surpresa, quais são as nossas reações, né? Lembre-se, a prontidão nos ensina a ser pontuais com aquilo que não planejamos, né? Então, a gente falou bastante na última aula sobre isso, né? Sobre a questão de estar pronto, né? Na hora do vamos ver, você consegue, você faz rapidamente as coisas, né? Também nós falamos sobre treinar a capacidade de agir proativamente. A capacidade de perceber as necessidades de um local ou de uma pessoa e nos dispormos a atendê-las sem que ninguém tenha que nos lembrar disso, né? Então, você tem que ser proativo. Você viu lá que a pessoa está precisando de uma ajuda, alguém está carregando uma sacola pesada, você já ajuda. Alguém caiu, você ajuda a levantar, né? Então, seja proativo, né? E aí, nós falamos um pouquinho sobre essas mudanças, né? Esteja disposto ali nesse quadro amarelo, ali embaixo, lá nas 2 últimas linhas, está falando assim, esteja disposto às mudanças que a vida pode lhe trazer, mas saiba que com elas também virão as consequências. Consequências, gente, sempre vem, né? Cada mudança tem uma consequência. E aí, ainda nesse capítulo, nós já vamos, não precisa, essa página 35 não precisa estudar, e aí vocês já podem ir para a página 36, falando um pouco de super-heróis, que nós conversamos sobre isso, né? Sobre os super-heróis e como eles podem nos ensinar sobre vencermos e enfrentarmos algumas coisas na vida, né? E esse último parágrafo aí que fica do lado dessas carinhas de heróis, né? Não vivemos na realidade dos super-heróis das telinhas e gibis, mas precisamos estar prontos para enfrentar os inimigos do nosso mundo. Temos a educação, a justiça, o cuidado com o próximo, com o meio ambiente. Nossa força não vêm das teias ou capas voadoras, mas estão espalhadas pela realidade que nos circunda, prontas para serem usadas por nós. A prontidão se revela na medida em que entendemos que lutamos uns pelos outros e precisamos ser compromissados com a capacidade de atender as pessoas ao nosso redor. Então, os super-heróis somos nós, né? Mas só seremos se a gente tem essa disposição, se a gente for
proativo, eu vou fazer. Não adianta nada você ter condições de fazer e não fazer, né? Então, é importante você saber isso aí. E lá no final, na página 37, né, na parte de baixo, pense bem. Quando somos pontuais com os nossos compromissos, sobretudo de maneira ativa e conjunta, teremos constantemente maior chance de sucesso e realização. E aqui, na última linhazinha lá, né, não podemos contar com super-heróis ou superpoderes. Contamos apenas com você, né? Então, você que é esse super-herói, se você tiver a coragem e a ousadia de fazer aquilo que precisa ser feito. E, por último, o capítulo 7, que foi uma aula gravada também, que nós falamos sobre descompromisso, né? Você tem compromisso com alguém, né? Que tipo de compromisso, né? O nosso compromisso com o próximo, ali lá em cima na página 38, fala assim: o nosso compromisso com o próximo, evidentemente, precisa nos acompanhar nas decisões mais simples do dia a dia. Mas, e enquanto os nossos próprios objetivos, próprios objetivos, abrir mão daquilo que nos desperta interesse e brilho nos olhos, muitas vezes pode nos afastar do processo de acolher e atender às demandas externas. Olhe para dentro, né? Quantas vezes você já foi descompromissado com o sonho seu? Então, a primeira parte aqui vai falar sobre sonhos, né? O seu sonho. E aí, aqui, um pouquinho sobre a lição daquele filme, né? Que da Miss Sunshine e do Lion, né? A Miss Sunshine ensina sobre ser fiel ao nosso próprio sonho, ir atrás, não desistir. E o Lion também, né? Ele vai atrás, mesmo que tenha dificuldades. E aí, ali embaixo, todos nós temos objetivos pequenos ou gigantes, precisamos cuidar deles como sementes, né? Então, uma sementinha que é um sonho nosso, que a gente vai trabalhar para que ele se realize, né? Com forças e tudo mais. Na página 39, continuando ainda falando sobre esses sonhos, né? Mas também a gente tem que começar a perceber também as pessoas ao nosso redor, né? Às vezes você não ajuda um amigo, e aí aqui nós temos aqui esse parágrafo, nos encontramos em situações igual a essas em cima, né? De ajudar um amigo, o trabalho em grupo e coisas assim. E não nos damos conta de que estamos cultivando o descompromisso com o próximo. Então, ser pontual é você também pensar no próximo. E lá embaixo fala assim, na página 39 ainda, desafie-se a desvendar os compromissos, né? Que a gente às vezes estabelece com o nosso próximo, né? Como prestar atenção quando alguém está falando, ajudar as tarefas de casa, né? Relacionamento. Então, todas essas coisas, ela faz parte desse compromisso, né? Às vezes compromisso com você e também compromisso com o próximo, quando você começa a ajudar. E aí nós falamos um pouco sobre a pontualidade, isso aqui é muito importante. Pontualidade de menos, ou seja, pontualidade em falta, gera atraso e descompromisso, né? Então aí você pode grifar essa parte. E pontualidade em excesso gera exageros, né? Gera inflexibilidade, incompreensão, né? Você é obcecado pela pontualidade. Então, o equilíbrio, né? A gente precisa ter o equilíbrio aí, nem de mais e nem de menos. E aí nós falamos um pouco também sobre o efeito dominó, que, ou seja, cada atitude que eu tomo, ela reflete, ela pode refletir, pode desencadear um efeito muito grande na nossa vida, né? E na vida das pessoas ao nosso redor. Então, o efeito dominó, você pode grifar isso, é uma metáfora interessante para pensarmos os efeitos colaterais e a falta de compromisso generalizada. Também, importante você saber sobre a modernidade líquida. Então, você grifa aí, que está nesse quadro aí, né? Que é a ideia de que os nossos laços de cuidados com o outro e a valorização do
do próximo e das relações sociais estão cada vez mais frágeis, né? Então, pensar no outro, cuidar do outro, respeitar o outro, ter compromisso, ninguém é cada um por si, né? Então, isso aí faz parte dessa ideia da modernidade líquida, né? Então, em relação ao efeito dominó, de pensar também no que o que vai acontecer, cada atitude que a gente toma pode levar a uma consequência com os outros, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar e analisar. Então, é isso aí que vai estar caindo, então, na prova. Aqui. Aqui. Esses casos, né, aqui na página 41, esses casos são hipotéticos, ou seja, esses que a gente viu aqui na página 41, para a gente pensar em como a gente lida com a responsabilidade que temos como indivíduos. Os nossos sonhos, o cuidado com o outro e os efeitos sociais em nossas ações são elementos essenciais para discutirmos a pontualidade e o compromisso. Então, são 3 coisas, né, nesse capítulo aqui. Compromisso com os seus sonhos, compromisso com aquelas pessoas que estão perto de você e um compromisso social com as pessoas ao seu redor, sabendo que uma atitude que você toma aqui, ela vai ter um efeito, né, duradouro e positivos ou negativos, né? Podem acontecer esses acontecimentos. Então, a gente conclui aqui o nosso conteúdo que vai cair para a prova, até a página 41, né? Então, espero que vocês tenham grifado tudo aí. Passamos rapidamente mesmo, só para você poder tomar nota, e logicamente que você pode voltar novamente, dar uma lida com calma e guardar esses conhecimentos para que você possa ir bem nessa prova. Eu espero que todos vocês, né, consigam concluir essa prova com honras, né? Que é a nossa grande alegria, que você faça o melhor para o Senhor. Que Deus abençoe e boa prova para vocês.